Nas terras antigas de Canaã, onde a poeira do deserto se espalhava como um véu sobre o horizonte, viveu Naamã, um guerreiro cujo nome inspirava respeito e temor. Comandante do exército do rei da Síria, suas vitórias eram contadas em cada canto, e sua força era lendária. Mas sob a armadura brilhante e o manto da glória, havia um segredo sombrio, uma luta silenciosa que apenas ele conhecia: a lepra. Para muitos, Naamã era invencível. Um homem que comandava exércitos com autoridade, que derrubava inimigos com um simples gesto. No entanto, dentro de si, ele lutava contra um inimigo muito mais implacável do que qualquer força humana. A lepra, que começava a corroer sua pele, ameaçava não apenas sua saúde, mas também sua dignidade, sua posição e o respeito que havia conquistado. No silêncio de suas noites, o grande comandante sentia o medo crescendo, sabendo que sua força não seria suficiente para vencer essa batalha interna. Desesperado, Naamã procurou ajuda em todos os lugares. Médicos, curandeiros, rituais, nada parecia funcionar. Até que, em um momento de pura desesperança, uma voz inesperada trouxe um sopro de esperança. Uma jovem serva israelita, capturada em uma das campanhas de guerra e que agora trabalhava na casa de Naamã, mencionou um profeta em Israel, um homem de Deus que poderia realizar curas que transcendiam o poder humano. Naamã, um homem acostumado a resolver tudo pela força e poder, encontrou-se confrontado pela fé de uma simples serva. Ainda assim, a promessa de uma cura era irresistível. Observando o sofrimento de seu senhor por causa da lepra, sua compaixão e sinceridade saíram à luz. Ela conhecia o poder do Deus de Israel e o profeta Eliseu, cuja reputação de realizar milagres em nome de Deus era conhecida. Em um ato de coragem e altruísmo, a serva disse à esposa de Naamã: "Se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra", como podemos ler em 2 Reis 5:3. As palavras da serva, apesar de simples, carregaram esperança e abriram caminho para a transformação de toda a situação de Naamã. Sua fé plantou a semente que levou Naamã a buscar algo além das soluções que ele conhecia. É notável que uma jovem, sem poder ou posição, teve um impacto tão importante ao guiar um comandante respeitado para um caminho de cura e revelação divina. A atitude da serva também destaca sua generosidade e falta de ressentimento, mesmo vivendo em circunstâncias que poderiam facilmente ter gerado amargura. Ela escolheu o caminho da bondade e da fé, confiando que o Deus de Israel tinha planos maiores que suas circunstâncias imediatas. Assim que Naamã recebeu a sugestão da jovem serva para procurar cura em Israel, ele rapidamente buscou a permissão e o apoio do rei da Síria. O rei, desejando ver seu comandante curado, preparou uma carta de apresentação ao rei de Israel, junto com uma generosa oferta de presentes: prata, ouro e vestes finas, como forma de garantir o favor e a cooperação no pedido de cura. Quando Naamã chegou a Israel e entregou a carta ao rei, o conteúdo da mensagem surpreendeu e alarmou o monarca. A carta dizia basicamente que o rei da Síria estava enviando seu servo Naamã para ser curado de sua lepra, como podemos ler em 2 Reis 5:6. O rei de Israel, ao ler a carta, rasgou suas vestes em desespero, uma expressão de grande angústia e perplexidade. Ele exclamou: "Sou eu, Deus, para matar e trazer à vida, para que este homem me mande um homem para que eu o cure da sua lepra. Vede, pois, e notai que busque um pretexto contra mim", como podemos ler em 2 Reis 5:7. O rei estava aterrorizado, achando que a carta era uma armadilha para criar um conflito entre os dois reinos, já que ele não tinha o poder de realizar tal milagre. Eliseu, o homem de Deus, soube do alvoroço causado no palácio e enviou uma mensagem ao rei de Israel dizendo: "Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel."
A resposta de Eliseu foi serena e confiante, apontando que a verdadeira fonte de poder e cura reside em Deus, e não nos reinos ou nas capacidades humanas. Com essa mensagem, Eliseu não só ofereceu uma solução para a crise, mas também reafirmou a presença e o poder de Deus em Israel, mostrando que havia uma via onde a esperança não existia antes. A intervenção de Eliseu foi crucial não apenas para a cura de Naamã, mas também para fortalecer a fé e o testemunho do poder divino em meio a nações. Carregado de riquezas e presentes, ele partiu em direção à casa do profeta Eliseu. Esperava uma recepção grandiosa, talvez uma cerimônia de cura espetacular. Mas o profeta, em um gesto de humildade e simplicidade, nem sequer saiu para cumprimentá-lo pessoalmente. Apenas enviou um servo com uma mensagem direta: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua carne será restaurada. Nomeado general, Naamã estava acostumado a ordens, mas essa o surpreendeu. Ele, um homem de sua estatura, deveria simplesmente mergulhar em um rio? E por que não Jordão, quando havia rios maiores e mais nobres na Síria? Sua raiva e orgulho quase o fizeram desistir. Mas seus servos, com sabedoria, lhe lembraram que, se Eliseu tivesse pedido algo grandioso, ele teria feito. Por que não tentar algo tão simples? Então, com relutância e esperança, Naamã desceu até o Jordão. As águas frias correram sobre seu corpo, e a cada mergulho ele se perguntava se algo mudaria. 1 vez, 2 vezes, 3, nada. O 4º, o 5º, o 6º mergulho, e ainda sua pele continuava manchada pela doença. Mas no 7º mergulho, algo aconteceu. Quando Naamã emergiu das águas, sua carne estava limpa, suave como a de uma criança. A lepra, o inimigo implacável, havia desaparecido. Naamã, o grande guerreiro, o homem acostumado a vencer pela força e poder, foi curado pela fé e obediência. Ao retornar à casa do profeta Eliseu, Naamã não era mais o mesmo. A experiência no Rio Jordão o transformara, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Com o coração pleno de gratidão, ele expressou seu desejo de adorar somente o Deus de Israel, reconhecendo que não há outro Deus em toda a terra, senão o Deus de Eliseu. Através de sua cura milagrosa, Naamã descobriu algo mais valioso que poder e glória: a fé em um Deus vivo e verdadeiro. 2 Reis 5:15. Naamã, humildemente, ofereceu presentes ao profeta como sinal de sua gratidão. No entanto, Eliseu recusou, pois sabia que o poder e a graça vinham somente de Deus, que não se pode comprar com presentes ou riquezas. 2 Reis 5:16. Naamã, ainda assim, insistiu, reconhecendo a mudança interna que havia experimentado. Antes de retornar à Síria, Naamã solicitou 2 mulas carregadas de terra de Israel. Ele desejava construir um altar para adorar o Deus de Israel, mesmo estando em uma terra estrangeira. Naamã também pediu perdão a Eliseu, confessando que, ocasionalmente, teria de acompanhar seu rei ao templo de Rimon, onde seu senhor se inclinava para orar. Ele pediu que Deus perdoasse tal ato, pois sua verdadeira devoção agora pertencia ao Deus de Israel. 2 Reis 5:17-18. Eliseu, com entendimento da sinceridade do coração de Naamã, abençoou-o, assegurando-lhe paz em seu caminho de volta. Naamã partiu, não mais apenas um comandante respeitado, mas um homem marcado pela graça e misericórdia de Deus, carregando consigo não apenas a cura de seu corpo, mas a renovação de seu espírito. Embora a cura e a conversão de Naamã tenham marcado uma transformação significativa em sua vida, nem todos nas redondezas de Eliseu compartilhavam da mesma integridade. Geazi, servo de Eliseu, foi consumido pela cobiça ao ver as grandiosas riquezas que Naamã havia trazido como presente de gratidão ao profeta. Quando Naamã começou sua jornada de retorno à Síria, Geazi
decidiu seguir seus próprios desígnios. Ele correu até Naamã e, ao alcançá-lo, inventou uma história. Disse que 2 jovens profetas haviam chegado recentemente, vindos da região montanhosa de Efraim, e que Eliseu pedira uma quantidade de prata e 2 vestes como auxílio para eles. Naamã, não questionando a sinceridade de Geazi, prontamente deu-lhe o dobro do pedido: 2 talentos de prata e 2 vestes, enviando também 2 de seus servos para levá-las de volta à cidade. Quando Geazi voltou para casa, ele escondeu os presentes. Em seguida, apresentou-se diante de Eliseu como se nada tivesse acontecido. Mas Eliseu, sabendo através do Espírito sobre as ações de seu servo, perguntou a Geazi onde ele estivera. Geazi mentiu, dizendo que não havia ido a lugar algum. Então Eliseu confrontou Geazi, explicando que seu coração o acompanhara quando ele havia saído para encontrar Naamã, e o repreendeu por agir de forma tão interesseira num momento marcado pela graça de Deus. Por sua desonestidade, Geazi recebeu uma punição severa. A lepra que Naamã havia sido curado grudou-se em Geazi e em seus descendentes para sempre, como podemos ler em 2 Reis 5:20 a 27. A história de Naamã e Geazi nos oferece uma profunda lição de vida sobre fé, humildade e a importância da honestidade. Enquanto Naamã encontrou sua cura através da obediência e fé, Geazi enfrentou as consequências de sua cobiça. Essas narrativas nos lembram de que a verdadeira riqueza está na integridade espiritual e na confiança no poder divino. Se você gostou dessa história e deseja explorar mais lições valiosas e relatos inspiradores, não se esqueça de se inscrever no canal Riquezas do Reino. Junte-se a nós e mergulhe em um tesouro de ensinamentos que alimentam a fé e enriquecem a alma. Estamos ansiosos para ter você conosco nessa jornada de crescimento espiritual.